Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo em mais um vídeo do Decifrando Cinema, no qual eu faço críticas, análises e indicações de filmes, livros e séries em geral. Nos últimos dias eu ando falando muito sobre filmes que eu gosto, filmes que eu acho que tem a ver com certos temas, mas eu quis variar dessa vez e falar sobre algum livro. E teve um livro que eu li recentemente que eu já tinha lido, mas eu gostei muito dessa segunda vez que eu li, do mais porque ele deu origem a uma grande obra no final. Estou falando do livro Psicose. Psicose foi escrito por Robert Bloch durante os anos 50. O autor se baseou muito no crime do assassino Ed Gein, que foi um assassino no interior dos Estados Unidos, que ele alugava quarto para umas mulheres que paravam num pequeno motel que ele construiu, e ele matava elas e fazia coisas com a pele delas. Ele fez objetos na casa dele e o sujeito foi preso pela polícia um tempo depois, quando notaram desaparecimentos que ocorriam muito na área da fazenda onde ele morava. E isso aí acabou levando a história a crescer um nível absurdo nos Estados Unidos, ela ficou bem conhecida. E esse assassino aí, o Ed Gein, não só deu origem à Psicose, como também deu origem a outras obras do terror, como o Leatherface, de Massacre da Serra Elétrica, baseado nele, o Buffalo Bill do Silêncio dos Inocentes. Enfim, esse cara aí é memorável pro horror. Mas então, o crime dele acabou chamando a atenção do Robert Bloch e ele decidiu adaptar a história e criar um conto todo com um assassino meio que baseado nele, de certa forma. E foi assim que surgiu Psicose. Ele escreveu o livro e no final esse livro não teve uma boa recepção das pessoas. O público achou que era um thriller de suspense barra terror muito mal feito, que só tava lá para lucrar com violência e morte. Mas ele acabou chamando a atenção do diretor de cinema, o Alfred Hitchcock, que na época estava atrás de alguma obra para adaptar para filme, depois de ter tido um grande sucesso com Intriga Internacional. O Hitchcock já era famoso como mestre do suspense, e quando ele leu essa história ele gostou bastante e acabou adaptando para um filme. O filme Psicose é bem famoso, tanto que ele é considerado um clássico do cinema atualmente. Foi um sucesso de bilheteria e fez com que as pessoas se voltassem mais para o livro. Uma curiosidade que pouca gente sabe sobre o livro do Psicose é que o Hitchcock estava tão nervoso com essa história de alguém tentar descobrir o final do filme lendo o livro, que ele começou a comprar todas as cópias que ele via do livro Psicose no estado da Califórnia. Ele comprou todas que ele encontrou e escondeu no porão da casa dele. E foi uma coisa enorme que o Psicose se tornou, ele é memorável. Enfim, é um filme bem conhecido e o livro, apesar de não ser tão conhecido, quem já leu tem suas opiniões. Tem gente que prefere mais o filme, tem gente que prefere mais o livro. Eu pessoalmente gosto mais do filme, mas eu também adoro o livro. E agora pretendo falar um pouquinho sobre a história do livro e também vou falar as diferenças entre o livro e o filme. Mas então, Psicose conta a história de Mary Crane, uma mulher que trabalha como secretária de um banco numa cidade que é Phoenix, nos Estados Unidos. E acontece que o namorado da Marion, o Sam, ele tá passando por problemas financeiros e tá sofrendo muito e com isso eles não podem ficar juntos. Por isso ela acaba tendo uma ideia de talvez roubar o dinheiro que um cliente bilionário depositou no banco onde ela trabalha. Ela decide roubar US$ 40.000, fugir, entregar para o Sam e assim pagar as dívidas dele e eles podem ficar juntos. Ela rouba o dinheiro, foge para a cidade onde o Sam mora, só que no caminho ela acaba tendo que parar num motel, que é o Bates Motel. Lá ela é recebida por um cara chamado Norman Bates, um caseiro bem esquisito, um cara muito estranho, que mora numa casa atrás do motel junto com a mãe bem controladora dele. A Marion fica lá um tempo com esse cara e naquela noite, quando ela decide tomar um banho, ela acaba sendo assassinada na provavelmente a cena mais famosa da história do cinema. O assassinato dela levanta sérias dúvidas do será que ela foi morta pelo dinheiro ou será que tem alguma outra coisa envolvida?
A história então avança para a irmã da Marion, a Lila, que acaba se juntando com o namorado da Marion, o Sam, e eles também recebem ajuda de um detetive particular que o dono do dinheiro contratou para recuperar a grana. E eles três tentam descobrir onde a Marion está. Eles começam a investigar todos os lugares para onde elas foram e chegam até o Bates Motel. E eles começam a investigar mais e o Norman Bates acaba sendo vítima da investigação deles. E eles suspeitam que o Norman está escondendo um grande segredo que tem muito a ver com o caso. Essa história de Psicology é um roteiro bem suspense e algo que era nada mais que justo que virasse um dia um filme do Hitchcock. E no final teve toda aquela recepção que eu falei para vocês. Mas então, as diferenças entre o livro e o filme. Já digo que o filme ele não teve muita mudança do livro para ele. O Hitchcock fez pequenas mudanças, acho que é porque ele gostou mesmo da obra, mas as mudanças que ele fez, a maioria eu já digo que são boas. Eu gostei mais dele com essas alterações. Mas então, essas alterações envolvem muito os personagens. No livro, o Norman ele é um cara obeso, ele usa óculos e tem temperamentos de raiva fortes. Ele perde muito fácil a cabeça e ele grita, ele fica bem nervoso. E também a personagem da Marion, ela tem um arco muito grande no filme. Tanto que no começo do filme a gente pensa muito que ela vai ser a protagonista e tudo mais. Só que no final a gente acaba vendo que ela é a vítima, simplesmente. No livro, o arco dela é muito bem reduzido. Em um único capítulo já é contado toda essa historinha dela, da fuga e tudo mais. Mas no final, ela acaba tendo um papel maior no filme e isso ficou bem melhor. Ainda mais porque a atriz que chamaram para fazer ela no filme é muito boa. A Janet Leigh fez um bom trabalho. O final é bem parecido com o discurso final do Norman e tudo aquilo lá. O Hitchcock preservou bem, ainda mais a moral dele. E uma coisa que teve de diferente no final, que eu preferi mais no filme do que no livro, foi o fato de que a personagem da mãe do Norman, ou seja, a personalidade que ele tem da mãe dele, no livro, o Norman ele se arrepende e tudo mais do que ele fez e ele quer realmente se recuperar da doença que ele tem. Mas no filme, no fim, a gente vê que ele não tá nem um pouco arrependido e que ele só quer fingir que tá arrependido para tentar sair de lá algum dia. E isso fica bem melhor no filme, tanto que abriu espaço para continuação. O filme teve continuações que não foram tão boas. E essas mudanças, como eu já disse, são muito pequenas e não vão mudar em nada a obra. Então é isso que eu acho de Psicose, gente. É um livro muito bom, um filme incrível. Leiam, assistam, super recomendados. E eu espero em breve aqui no canal trazer a minha crítica ao filme Psicose, porque esse é um filme muito bom e acho que ainda tem muito o que falar. Mas essa aqui foi totalmente dedicada ao livro do Robert Bloch, um autor que foi pouco reconhecido e só agora, com toda a popularidade que o filme teve, que as pessoas estão se voltando para ele. O próprio Stephen King, o rei do terror, fala que reconhece a biografia do Bloch e vê ele como um gênio do terror em geral, assim como ele, óbvio. Mas então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Comentem se vocês já leram o livro Psicose, se vocês preferem o livro ou o filme, qual vocês preferem. E também sigam a nossa página no Instagram e deixem outras recomendações de filmes ou livros pra gente poder falar aqui no canal. Então é isso, pessoal. Até a próxima.